mostre que o triângulo de vértices A, B e C, né, as coordenadas de A, 2, 2, B, menos 4, menos 6 e C, 4, menos 2, menos 12, é retângulo e isósceles. Tá? Em seguida, determinar o seu perímetro. Então, quando é que um triângulo é retângulo? Quando ele possui um ângulo de 90 graus. Ó. Então, aqui, ó, 90 graus, que o símbolo é esse, né? 90 graus. Então, ele pede para mostrar que um triângulo que tem vértices A, B e C, nesses pontos, ele é retângulo isósceles. Ó, quando é que um triângulo é isósceles? Né? Quando ele possui dois lados com medidas iguais. Tá? Então, veja, eu tenho aqui os vértices do triângulo, né? Esse ponto, esse e esse. Eu vou supor que aqui vai estar o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, tá? Os vértices C. Mas poderia ser A aqui, B e C, tá? Eu estou supondo que é nessa ordem aqui. Então, se eu quero verificar se um triângulo ele é isósceles, né? Eu tenho que calcular a medida dos lados, as medidas dos lados do triângulo. Se eu verificar que dois lados são iguais, ele é um triângulo que isósceles, tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai encontrar a distância de A até B, depois a distância de B até C e depois a distância de A até C, tá? Então vamos lá, distância de A até B, tá? Vai ser a raiz quadrada, né? X de um ponto, x de A, menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado, né? X menos x ao quadrado, y menos y ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada, só é substituir agora. X do ponto A, olha quem é o x de A, é 2, menos o x do ponto B, o x de B é menos 4. Então, vou abrir um parêntese aqui, menos 4 ao quadrado, mais o y do ponto A é 2, menos o y do ponto B, novamente negativo, menos 6. Então, abre um parêntese aqui e coloca menos 6. Então, a distância de A até B vai ser igual a, tá? A raiz quadrada, né? De 2, eu vou repetir aqui o 2, vou fazer esse jogo de sinal, menos vezes menos fica mais, 4, fecha parênteses, né? Ao quadrado, mais, novamente fazendo o jogo de sinal aqui, 2 mais 6, né? Ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 4 fica 6 ao quadrado, tá bom? Então vai ficar assim, 6 ao quadrado mais, né? 2 mais 6, 8, né? 8 ao quadrado, tá? Então, 2 mais 4, 6 ao quadrado, somando aqui fica 8 ao quadrado. Isso vai dar a raiz de 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Que vai ser, somando aqui, da raiz de 100, né? Que é 10. Tá? Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Então, fazendo essa soma aqui, 36 mais 64, 100. Raiz quadrada de 100 é o quê? 10. Então, a distância de A até B, essa distância aqui, é 10. Tá? Vamos calcular agora a distância de B até C, né? Distância de B até C. Então, raiz novamente, né? X de B, né? Menos x de C ao quadrado, mais o y de B menos o y de C ao quadrado. Tá? Então, só substituir na fórmula. Então, a distância de B até C vai ser igual a raiz, né? Vamos lá, raiz de quem? Substituindo agora. X de B, o x de B é menos 4,
menos o x de c, ó. O x de c é 4, positivo, ao quadrado, mais o y de b, quem é o y de b? Ó? Menos 6, né? Menos o y de c, que é menos 12. Então, como é negativo, vou botar um parêntese, menos 12. Né? E vou elevar tudo ao quadrado, tá bom? Então, vai ficar menos 12 ao quadrado. E isso aqui vai ser igual ao quê? Ó, raiz, vou repetir. Ó, menos 4, ó, mesmo sinal, né? Conserva o sinal e soma. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado. Mais, né? Ó, menos 6, vou repetir. Aqui eu vou fazer esse jogo de sinal. Ó, menos vezes menos, mais. Mais 12 ao quadrado. Tá? E vai ser igual a raiz, tá? Menos 8 ao quadrado, se você quiser, você já faz. Ó. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar o quê? 64, tá? Mais, ó, 12 menos 6, ó, dá 6, né? Ou menos 6. Menos 6 mais 12, ó, conserva o sinal do maior e diminui. Então, 12 menos 6 fica 6 aqui, ó. 6 ao quadrado, 36, né? Ó. 6 ao quadrado é 36. Mais uma vez, o que a gente obtém aqui? Ó? Raiz quadrada de quem? De 100, que vai ser igual a quem? A 10. Né? Raiz quadrada de 100, que é 10. Então, a distância BC ó, é 10. Tá aqui. Distância BC é 10. Tá? Então, eu já verifiquei aqui, ó, que esses dois lados, ó, BC e AB, ó, tem a mesma medida. Logo, o triângulo ele é o quê? Isósceles, tá? Falta encontrar agora a distância de quem? De A até C. Ó. Então, a distância de A a C vai ser igual a raiz quadrada, tá? Ó, de quem? Ó? X de A menos o x de C ao quadrado mais o y de A menos o y de C ao quadrado. Tá? Então, substituindo, a distância de A até C vai ser a raiz quadrada de, ó, x de A é 2, x de C é 4 ao quadrado mais y de A é 2 novamente, y de C é menos 12, parênteses, né? Menos 12 ao quadrado, tá? E isso aqui vai ser igual a, né? Raiz quadrada, de novo, né? Aqui, ó, 2 menos 4 fica menos 2, né? Então vai ficar menos 2 ao quadrado, mais, né? Vou repetir aqui, ó, 2. Vou fazer esse jogo de sinal, menos vezes menos, né? Vai ficar mais 12 ao quadrado, tá? E isso vai ser igual a raiz de, ó, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4, mais 12 mais 2 dá 14, né? 14 ao quadrado, né? 14 ao quadrado, que vai ser igual a, né? 14 ao quadrado é 14 vezes 14. Vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 14 vezes 14. 4 vezes 4, né? 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4 e 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 é 1. Isso vai dar 6, 9, 1. 196 mais 4, né? Então vai ficar 4 mais 196, que é igual a raiz quadrada de 200, né? Só que a raiz quadrada de 200 é a mesma coisa que 10 vezes a raiz de 2. Ah, como é que é isso?
Olha, se você colocar aqui, ó, 200, é a mesma coisa que 2 vezes 100. Tá? Então, se eu quero calcular a raiz quadrada de 200, é a raiz de 2 vezes 100. Quando eu tenho um produto, né, uma multiplicação dentro da raiz, eu posso separar. Ó, vai ficar assim, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 100. Ó, tá? É essa propriedade aqui. Ó. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, isso é a mesma coisa que a raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de B. Ou seja, se eu tenho uma raiz, né, e dentro da raiz, aqui o radicando é um produto, eu posso separar num produto de raízes, tá? Com o mesmo índice aí, tá? Então aqui ficou raiz de 2 vezes a raiz de 100, ó. Raiz quadrada, o n aqui é 2, ó, de 2 vezes 100, ó. O a e o b, o a é 2 e o b é 100. Aí separei, e isso aqui vai me dar, ó, raiz de 2 não é exata, se vai repetir, raiz quadrada de 100 é 10, ou seja, 10 vezes o que? A raiz de 2, tá? Então, ó, o lado AC mede 10 raiz de 2. Então, acabei de provar que o triângulo ele é o que? Isósceles, tá bom? Isósceles. A questão pediu também o perímetro, né? O perímetro, ó, o perímetro vai ser simbolizado por 2P. E o perímetro é sempre a soma dos lados. Então, no nosso caso aqui, ó, o nosso perímetro vai ser, ó, 10 mais 10 mais 10 raiz de 2. Então, somando, vai ficar, ó, 10 mais 10 mais 10, o que? Raiz de 2. Então, nosso perímetro vai ser igual. 10 mais 10, 20. Eu não posso somar esse 10 com 10 raiz de 2, tá? Então, vai ficar 20 mais 10 mais 10, 20 mais 10 vezes a raiz quadrada de 2. Então, aqui é o nosso o quê? Perímetro, tá? 20 mais 10 raiz de 2. Só que a questão pede também para mostrar que o triângulo ele é retângulo, né? Ora, como é que eu mostro que um triângulo é retângulo? Existe uma síntese chamada síntese de Clairaut, né? Ó, quando é que eu provo que um triângulo ele é retângulo? Quando eu tomo o maior lado e elevo ele ao quadrado. Se o maior lado ao quadrado for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ele é retângulo, certo? Então, sendo que o A aqui, ó, tô assumindo que o A é o maior lado, tá? Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui esse triângulo, observe que aqui é 10, né? Essa medida é 10. Aqui é 10 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4, se eu não me engano. 1, alguma coisa vezes 10 vai dar um valor maior do que 10. Tá? Então, o maior lado é 10 raiz de 2. Então, se eu utilizar aqui a relação, a síntese de Clairaut, ó, se eu pegar esse maior lado, tá vendo? Ó, e elevar ele ao quadrado, ó, vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Vai ficar, ó, 10 raiz de 2 ao quadrado. Se isso for igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, tá? Se eu observar essa igualdade, então o triângulo ele é retângulo, tá? Então, observe aqui, ó, 10 raiz de 2, né, ao quadrado, quanto é que dá 10 raiz de 2 ao quadrado? Vai ser 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, ó. Isso vai ser igual a, vamos lá, vou botar assim, ficou faltando espaço aqui, né? Ó, 10 raiz de 2 ao quadrado vai ficar, ó, 10 ao quadrado, que é 100, né? 10 vezes 10, 100. A raiz de 2 ao quadrado, eu vou cortar o 2 com a raiz, ó, vai ficar o que? 2. Que é igual, né? Vamos ver se é igual a 10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. O que é que eu observo aqui, ó? Aqui vai dar 200 e aqui também vai dar 200. Então, vale essa relação aqui, ó, tá?
Lembrando que essa relação, ó, esse lado aqui, ó, é o maior lado, tá? Então, sempre que eu tenho o valor, né, dos lados de um triângulo e eu quero verificar se esse triângulo ele é retângulo, eu pego o maior lado e elevo ao quadrado. Se o resultado for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, significa que o triângulo é o que? Retângulo. É o que a gente verificou aqui, ó. A gente pegou o maior lado, que foi 10 raiz de 2, elevou ao quadrado. E fazendo essa conta aqui, ficou 10 ao quadrado, 10 vezes 10, né? 100. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2, então ficou 100 vezes 2, 200. E aqui no segundo membro ficou 10 ao quadrado, que é 100, mais 10 ao quadrado, que é 100. 200 aqui é igual a 200 aqui. Logo, o triângulo ele é retângulo. Espero que você tenha entendido esse exemplo.